Graça e paz. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Amém? Só até aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor tem anunciado no nosso meio, Pai, por poder ouvir o Senhor, ver o Senhor, Deus, na vida uns dos outros, saber que o Senhor está no nosso meio, nos levando e nos conduzindo a te adorar, a te ouvir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, nesse momento, Pai, de palavra, de ministração, que o Senhor venha sobre nós, sobre os nossos corações, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente, Senhor. Traga paz à nossa mente. Pai, em nome de Jesus, que de fato, Senhor, haja em nós, Senhor, uma disposição para te ouvir. Que a Tua palavra, Senhor, transforme os nossos corações, mude a realidade de quem nós somos. Estamos, Senhor, diante da Sua palavra. E nós queremos, Pai, de fato, submeter os nossos corações a ela, pedindo para que o Senhor nos transforme, o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Ministra aos nossos corações, nos abençoe com a Tua santa presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O livro de Timóteo é um livro que é muito abençoador pelas coisas que Paulo ministra aqui ao coração do Timóteo e também à congregação de Éfeso. E para a gente entender a dimensão e a profundidade do que ele está ensinando, é bom a gente retomar o contexto no qual o Paulo disse essas palavras para Timóteo, porque aí faz mais sentido quando a gente entende o pano de fundo. E para isso a gente precisa ler alguns textos. Vamos lá para Atos. Atos capítulo 20. Qual foi o momento que Paulo disse essas palavras para Timóteo? Palavras duras, algumas, de encorajamento, de atenção em algumas coisas. Em Atos 20, o versículo é o versículo 25. Aqui, Paulo está em uma cidade chamada Mileto. Dessa cidade, ele pede para chamar os líderes, os presbíteros da igreja de Éfeso, onde ele iria deixar Timóteo como pastor, e ele chama esses líderes para uma reunião. E nessa reunião ele profere essas palavras. Versículo 25. Estou consciente de que desde agora, nenhum de vós, entre as quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Isso é um período de 3 anos que Paulo esteve pastoreando a igreja de Éfeso. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue, o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tens o poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupa. Vós mesmos sois testemunhas que essas mãos trabalharam para suprir as minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Havendo concluído essa declaração,
ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçaram afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Essas foram as últimas palavras do pastor Paulo para a congregação de Éfeso. Imagina você ouvir isso. Imagina o pastor Mário chegar aqui e proferir essas palavras para a gente. Última vez que vocês estão me vendo. Imagina o desespero. Meu Deus do céu. Porque existe o amor, existe o carinho, existe a admiração. E não era diferente lá na igreja de Éfeso. Existia o amor, existia o carinho, existia a admiração com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi a igreja onde ele passou mais tempo. Imagina a agenda de Paulo. Uma hora ele está em um canto, outra hora em outro. E foi uma igreja que ele passou 3 anos ensinando. Imagina você ficar 3 anos ouvindo o apóstolo Paulo pregar. É um luxo, né? Ouvindo, sendo ensinado, aquelas palavras assim que nortearam a história do cristianismo, um homem que Deus usou de forma tão especial. 3 anos aquela igreja ouviu ele pregar, dia após dia, ele não cobrando nada para pregar, parece nosso pastor, não cobra nada, não coloca peso sobre ninguém e está sempre abençoando. Então, de fato, aquela congregação foi marcada pela vida de Paulo, de tal forma que eles choraram no dia que o Paulo pregou o seu último sermão. Muito animador, por sinal. Falou, olha, eu estou indo para Jerusalém e lá me espera coisas difíceis. Essa é a última vez que vocês vão me ver. Então imagina a congregação, o choque. E mais, ele ainda fala, olha, depois da minha partida, vão surgir lobos vorazes que não terão piedade do rebanho. Entre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade. E imagina a congregação ouvindo isso, o susto. Depois de receber tantos ensinamentos preciosos, ainda assim, a igreja passaria por esse grande momento de dificuldade. E o jovem Timóteo estava lá, não estava? Imagina o Timóteo ouvindo isso. Eu sempre penso no Timóteo ouvindo isso, porque certamente Paulo já teria falado para ele, foi para Timóteo, depois que eu for, você que vai ser o pastor, você que vai ter que lidar com essas coisas aí depois de mim. Aí imagina o coração do Timóteo, nossa, jovem, inexperiente, certamente ia errar, ia acertar, mas com aquela volúpia do jovem, então teria sérias dificuldades. E vamos voltar lá para 1 Timóteo, capítulo 4. E aqui no capítulo 4, na verdade em todo o livro, Paulo está chamando a atenção para Timóteo das coisas que ele ia ter que lidar no meio da congregação, com o falso ensino, com as dificuldades de relacionamento, com a própria imaturidade dele, que ele ia se ver frente àquela tarefa, que é uma tarefa difícil, e que em algum momento ele ia falar, nossa, será que Deus me escolheu para isso mesmo? Nessas circunstâncias. Então, eu fico pensando sempre no Timóteo, porque era um trabalho muito difícil. Além das dificuldades que ele ia ter que enfrentar, ele ia herdar uma congregação que foi pastoreada por Paulo. Então, isso é uma tarefa difícil, muito difícil. E a gente precisa crer que, apesar das circunstâncias, Deus havia chamado Timóteo para aquele momento, com aquela circunstância, com aquele povo, com aquela palavra, com aqueles recursos. Deus havia colocado Timóteo ali. E no capítulo 4, diz isso, né? Sobre essas dificuldades que ele ia ter que lidar. Paulo está falando para Timóteo, olha, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. O livro de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, foi escrita no ano 64 depois de Cristo. E Paulo escreve esse livro
depois da sua primeira prisão em Roma. Ele foi preso 2 vezes em Roma. Foi preso algumas vezes em Roma, 2 vezes. Um pouco antes, ele foi preso, prisão domiciliar, ele passou 2 anos preso, mas não deixava de ensinar, de pregar. Aí ele escreve a primeira carta um pouco depois, enquanto ele fazia algumas viagens missionárias pela região da Macedônia. E depois ele vai escrever a segunda carta para Timóteo em uma outra circunstância, mais adiante eu vou falar. Mas isso foi no ano 64. Grava essa informação, para depois a gente refletir. E Paulo chama a atenção para Timóteo sobre essas questões. Vamos voltar agora para o capítulo 1. Olha no versículo 3. Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Conforme te solicitei, quando parti para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Agora, volta para o capítulo 4, no versículo 1 novamente. Paulo fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Essa expressão, últimos dias, ela marca um tempo pós o período messiânico, então após a primeira vinda de Cristo. Então, existem algumas referências que falam sobre os últimos dias na Bíblia. Hebreus capítulo 1, no versículo 1 e 2, fala sobre os últimos dias. E os últimos dias são marcados pela primeira vinda de Cristo. Lá em Hebreus fala, olha, na antiguidade, Deus nos falou mediante os profetas. Nos últimos dias, nos falou mediante seu Filho. Nos últimos dias, então, a vinda de Cristo, a sua primeira vinda, inaugura esse período dos últimos tempos. Dos últimos dias também se refere assim. E fala que nesses dias alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. E olha, lá no capítulo 20 de Atos, Paulo já não havia alertado sobre isso? Falou, olha, no meio de vocês vão surgir pessoas que vão torcer o falso ensino. Então, será que essas pessoas, infelizmente, foram bem-sucedidas ou não no que elas estavam fazendo? Talvez foram poucas, a gente não sabe o número exato. Mas eles foram bem-sucedidos? Sim ou não, gente? Vamos conversar, senão a gente dorme. Está tão fresquinho hoje, né? Eles foram bem-sucedidos porque aqui dá a entender que Paulo está fazendo um atestado aqui. Falou, olha, nos últimos tempos, alguns se desviaram da fé. E lá no Atos, ele já tinha falou, olha, vão surgir no meio de vocês pessoas que vão torcer a verdade. Então, infelizmente, no meio da congregação de Éfeso, já tinha surgido o efeito desse falso ensino. E Paulo acreditava que ele estava vivendo os últimos dias. Vamos ver, volta um pouquinho, rapidinho, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Paulo ele acreditava fielmente que ele já estava vivendo os últimos dias. E sobre isso, inclusive, ele tinha uma grande expectativa. Olha aqui que fala 1 Tessalonicenses 4,15. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Você vê que aqui Paulo está falando no contexto da vinda de Cristo, mas ele se inclui. Então, de fato, ele acreditava que ele estava vivendo os últimos dias, porque os últimos dias foi inaugurado pela primeira vinda de Cristo. Então, aquilo que estava acontecendo ali no capítulo 4 já era uma realidade no meio da congregação. Infelizmente, de alguma forma, os falsos mestres e os falsos ensinos já tinham produzido algo no meio da congregação. E Timóteo estava tendo que lidar com isso. E além do desvio da fé, qual que é o segundo efeito disso? Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Eu acredito que essas duas coisas podem ser a mesma coisa, né? Espíritos enganadores e doutrina de demônio. Pode ser o mesmo, o efeito é o mesmo. Então, o que é esses espíritos enganadores? O que são? E essa doutrina de demônio? O próprio Paulo vai dizer sobre isso também. É tudo que tira a centralidade de Cristo. Toda doutrina
que tira a centralidade de Cristo e coloque qualquer outra coisa nesse lugar, são doutrinas de demônios. E nós precisamos ficar atentos sobre isso. Olha o versículo 3 do capítulo 6. Passa um pouquinho a folha. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca da palavra. Aí depois ele vai falar uma série de efeitos que isso causa. Então, uma falsa doutrina é facilmente identificada. Uma falsa doutrina é tudo o que tira a suficiência de Cristo. E a igreja de Éfeso estava tendo que lidar com isso, principalmente o Timóteo. Agora, diante desse cenário, aí mais uma vez, quero chamar a atenção para isso. Se coloque no lugar do Timóteo, sendo pastor dessa congregação com essa realidade. Era uma tarefa fácil? Era algo extremamente desafiador, não é? E diante de uma tarefa tão difícil, de um chamado, nós, agora vamos trazer para a nossa realidade, diante de qualquer dificuldade, nós precisamos crer no Deus que nos chamou. Porque Deus, ele não tinha perdido o controle daquela situação. Deus tinha chamado Timóteo para aquela circunstância, com aquelas pessoas, daquela forma. Mas isso é o que a fé diz. E o nosso coração é alimentado pela fé. Mas tem hora que a realidade ela tenta se impor sobre nós. E se nosso coração não tiver tomado dessa certeza, havendo essa tentativa da realidade se impor sobre nós, nós podemos facilmente, às vezes, desanimar na caminhada, desanimar na fé. E deixar que a circunstância molde a nossa forma de viver. E isso é uma coisa que a gente precisa considerar diante do Senhor. Amém? Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 1. Agora, o livro de 2 Timóteo, Paulo, ele escreve essa carta, melhor, no ano 66, depois de Cristo. A primeira foi no ano 64, esse no ano 66. Havia passado 2 anos. 2 anos do Timóteo lá, vivendo aquela realidade, lidando com aquelas coisas, pregando aquele povo, insistindo, indo atrás, falando, não, mas o Paulo tinha ensinado assim, não, vamos continuar, insistindo com as pessoas. Havia passado só 2 anos. Agora, isso aqui me chama muita atenção. Olha o que isso gerou no Timóteo. Vamos ler a partir do versículo 3. Rendo graças a Deus, a quem sirvo, isso que Paulo falando, né? Com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Olha, glória a Deus, né? Paulo estava lá preso, mas estava orando pelo Timóteo, para Deus fortalecer Timóteo. Versículo 4. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver. Pô, já tem uma coisa aqui. Então, qual que era o estado de Timóteo? Que Paulo, certamente Paulo recebeu essa notícia de algum irmão. Algum irmão deu notícia para Paulo sobre o estado de Timóteo. Qual que era o estado de Timóteo? Ele estava chorando. Então, a situação já estava um pouco mais difícil, né? Continuando. Para que eu possa encher meu coração de alegria novamente. Então, Paulo queria ver Timóteo. Versículo 5. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide. Então, olha, Paulo fala, olha, eu reconheço que você está triste, mas eu me esforço por lembrar da sua fé, daquela fé que quando nós estávamos ali ministrando as pessoas, viajando de cidade em cidade, eu percebi que a sua fé não era fingida, não era uma fé falsa. Você de fato cria no Senhor. Então, embora haja as lágrimas, eu quero me lembrar da fé não fingida. Continuando, versículo 5. Que primeiro habitou na sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e estou convencido de que habita também em ti.
Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Só até aqui. Quanto tempo passou da primeira carta para a segunda? 2 anos. 2 anos é muito ou pouco tempo? Depende, né? Mas em se tratando de uma realidade de uma congregação, é pouco tempo. Não é? Não dá para estabelecer muita coisa em 2 anos, porque as coisas levam tempo. Mas 2 anos já foi suficiente para gerar essas marcas no Timóteo. Então imagina o que ele estava tendo que lidar. A ponto de Paulo falar, olha, eu reconheço que você está triste, mas eu lembro que a sua fé é verdadeira. Eu reconheço que você está fraco, mas você crê no Senhor, né? Você crê em Jesus. Então, Timóteo. E no versículo 6, ele fala, olha, por esse motivo. Paulo, essa expressão por esse motivo aparece poucas vezes nas cartas de Paulo. Aparece 3 vezes, outra vez aqui e outra vez lá em Tito. A gente não vai abrir para não perder o foco. Mas porque Paulo estava querendo, de fato, trazer à memória de Timóteo o motivo pelo qual ele tinha assumido aquela responsabilidade. Porque não foi segundo a sua vontade. Deus o havia chamado para aquele tempo e para aquelas circunstâncias. Deus havia chamado Timóteo. E ele fala, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom que há em ti. Alguém tem outra versão que fala outra palavra além desse reavives? Que poderia ler, por favor? 2 Timóteo 1,6. Despertes. Tem alguma outra diferente? Marcelo ia falar? Avivar? Nenhuma outra diferente? Mas vamos pensar no termo. Reavives. Se tem a necessidade de reavivar, isso havia, de alguma forma, de certa forma, apagado? A gente não ora por um avivamento? Amém, gente? A gente ora pelo avivamento. Por que a gente ora pelo avivamento? Porque quando a gente olha para a nossa realidade, como congregação, a gente fala, não, Deus, não pode parar na gente. Poxa, aquele Deus que alcançou Bela Vista vai alcançar Jardim Presidente. A gente está aqui. Não é possível que Deus colocou a gente aqui só para a gente ficar reunindo. Não. Existe uma obra a ser feita. Então, por isso que a gente ora, porque a gente não consegue fazer. Aí a gente ora e fala, Senhor, vai além de onde eu vou, porque eu estou cansado. Eu tenho que fazer tanta coisa. Então, reaviva a obra no meu coração, reaviva a igreja. Quando a gente olha para o Brasil, a gente não olha pelo avivamento para o Brasil, porque a gente olha pelo cenário e a gente vê o testemunho da igreja, é um testemunho abençoador. É desesperador. A gente olha e fala, Deus salva o Brasil, salva a igreja primeiro. Faça-nos voltar à verdade do Evangelho. Aviva-nos, Senhor. A gente ora pelo avivamento porque nossos olhos atestam que não está legal e que nós não conseguimos produzir transformação. Então, se existia a necessidade de reavivar o dom do Timóteo, é porque de fato ele estava sofrendo. O Timóteo estava sofrendo. Só tinha 2 anos. E ele já estava desesperado, né? Porque, de fato, o trabalho que ele precisava realizar era um trabalho desafiador, muito desafiador. Ninguém pastoreia, gente. É o Senhor que cuida das ovelhas. Se não for pelo Espírito, ninguém pastoreia. É impossível. Você consegue se mudar? Eu não consigo. Agora, mudar outra pessoa, impossível. É só o Espírito Santo. Então imagina, eu fico imaginando Timóteo pregando e o povo nem aí, porque ele estava falando. Isso aqui é minha imaginação, tá, gente? Toma cuidado. O texto não fala isso. Mas assim, por quê? Porque ele, sei lá, tinha várias circunstâncias. E de alguma forma, agora isso aqui o texto está mostrando para a gente, de alguma forma o Timóteo estava desanimado. De alguma forma, a realidade que ele estava inserido estava comprimindo o coração dele, a ponto
de influenciar a resposta dele. Ele não estava conseguindo responder ao seu chamado. Aí Paulo está lembrando ele, fala: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Porque esse dom não foi imposto por mim. Depois a gente vai ler aqui, a gente vai perceber isso. E é desafiador, porque o Timóteo ele estava sendo comprimido pelo espírito do tempo dele. A realidade que ele estava vivendo estava comprimindo ele, a ponto dele não conseguir responder ao Senhor. E se nós não nos atentarmos à realidade que nós vivemos, pode comprimir a nossa fé, a ponto a gente não conseguir responder ao Senhor, mesmo reconhecendo que o chamado partiu dele. E às vezes a realidade que nós estamos inseridos, seja a realidade familiar, seja uma realidade do trabalho, seja uma realidade da congregação, pode comprimir o nosso coração a ponto a gente não conseguir responder ao Senhor. Aí é quando o espírito do nosso tempo, a realidade do tempo, ela rouba algo que nasceu no Senhor. Algo que nasceu no Senhor. Era uma coisa que o Paulo não tinha dificuldade. Nessa segunda carta, 2 anos depois que ele escreveu a primeira, onde que Paulo estava, vocês lembram? Preso. Estava preso em Roma pela segunda vez. Agora, não era prisão domiciliar, ele estava num cárcere. E olha o que ele estava escrevendo para Timóteo. Fala: Timóteo, não é hora de desânimo. E nós estamos diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. A última carta, o último texto que o Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Que ele estava falando para Timóteo, fala: Timóteo, não é hora de desânimo. Não é hora de desânimo. Um cara que estava preso, logo depois que ele terminou, não se sabe ao certo, mas logo depois ele foi morto, e ele estava escrevendo isso com essa convicção. Então, Paulo não deixou que a realidade na qual ele estava vivendo comprimisse a sua fé. É diferente. O que Paulo descobriu, que o Timóteo não descobriu. Talvez o fato dele ser jovem, tinha que viver mais um pouco. Mas não era hora de retroceder. Amém? Vamos continuar no versículo 7. Olha o que diz, olha o que Paulo chama a atenção do Timóteo. Portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia. Olha só, estava preso, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem 3 coisas aqui: poder, amor e equilíbrio. Poder, para acreditar que a sã doutrina era suficiente, que Timóteo precisava insistir em ensinar para a igreja de Éfeso a palavra de Deus. A gente não leu lá atrás que o problema, que as pessoas iam tentar subverter a sã doutrina, que haveria doutrina de demônios, porque Timóteo ele precisava, de fato, exercer um ministério apologético, de defesa. Ele precisava defender o evangelho no meio da congregação. Ele precisava de um poder. E esse poder nós cremos que é a suficiência da palavra. O poder que nós necessitamos não é de um novo governo. Né? Ano que vem vai vir um tempo de eleição, né? É mais motivo para a gente orar pela igreja. Então, o poder que nós vamos exercer frente ao país, para que a gente não seja comprimido pelo espírito do nosso tempo, não é ficar vociferando se A ou B é o melhor. Não, é a palavra. Pregar a palavra. Acreditar que a palavra, por si só, é poderosa para mudar uma realidade, uma nação, uma cidade. Mudou as nossas vidas. Amém? Então, esse é o poder, a suficiência da palavra de Cristo, de amor. Aí amor é mais prático, né? Porque certamente, talvez, estava faltando amor do Timóteo. E é uma dificuldade que todo jovem vai enfrentar. Ou qualquer pessoa. Às vezes se atenua no jovem que assume um tipo de responsabilidade como essa. Porque tem situações que não vai conseguir lidar. E são vencidas pelo amor. Às vezes é melhor amar, abraçar,
e permitir que o evangelho vença do que fazer prevalecer a sua opinião. E o Timóteo provavelmente estava tendo dificuldade em amar aqueles irmãos. E terceiro, equilíbrio. Porque certamente na sua defesa de fé, ele estava pegando pesado também. Estava pegando pesado com aqueles que estavam tentando ensinar uma falsa doutrina para a igreja, para a congregação em Éfeso. Versículo 8, diz assim: assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Gente, olha isso. Se Paulo está chamando a atenção do Timóteo para ele não sentir vergonha do que ele estava fazendo, é porque ele estava com vergonha. Ele estava com vergonha. Talvez por um aparente insucesso, porque a igreja dele não era lotada. Aí estava sentindo vergonha, porque aqueles irmãos, igual nós lemos lá na primeira carta, estavam conseguindo seduzir alguns irmãos com falso ensino. E ele estava sentindo vergonha disso, talvez por um aparente insucesso. Continuando, para ele não se envergonhar, capítulo 8. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. O chamado ao Evangelho é um chamado por excelência ao sofrimento. Não é uma teologia do sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento, mas é um chamado ao sofrimento. Porque negar a nossa vontade é fácil, gente. Abrir mão do nosso recurso para que o outro seja suprido é fácil. Abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa justiça, isso não é fácil. Abrir mão de sonhos. Senhor, mas eu construí uma carreira tão bonita para mim. Agora eu estou aqui, estima-se que ele tinha aproximadamente 30 anos. 30 anos. E estava sofrendo isso tudo. 2 anos de ministério. Imagina o que viria a seguir. 2 anos de ministério e já não estava aguentando, mas se fosse hoje ele estaria com, como o pessoal falou, gente, que é muito comum, burnout, depressão, e talvez estava, né? A gente não sabe, mas todos os sinais mostram. Mas de fato é um chamado ao sofrimento. É um chamado ao sofrimento. Não é uma teologia do sofrimento, mas é um chamado ao sofrimento. Amém? Versículo 9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi otorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ele nos chamou com uma santa vocação. Era isso que o Timóteo precisava ouvir. Fala, Timóteo, não começou em você. Deus te chamou com uma santa vocação. Ainda que aparentemente pareça um insucesso, é uma santa vocação. Ainda que você sofra dores e tenha marcas, é uma santa vocação. Nós precisamos crer nisso como congregação. Deus nos chamou com uma santa vocação. Ainda que haja um aparente insucesso, é uma santa vocação. Ainda que a gente não tenha os recursos que nós desejamos, é uma santa vocação. Ele nos chamou com uma santa vocação. E nós precisamos ser lembrados da nossa santa vocação, para que o espírito do nosso tempo, a realidade que nós estamos vivendo, não roube de nós o nosso prazer em responder a essa vocação. O Senhor te chamou? Ninguém, gente. Sim. Amém. Deus nos chamou. Amém. Deus nos chamou, gente. Deus tinha certeza. Mas eu pergunto, Deus, eu tenho certeza mesmo? Não tinha outro aí na fila, alguém para... Não tem. Não é possível. Mas Deus nos chamou com uma santa vocação. Todos nós temos um chamado. Pastorear nossa família, pastorear nossa casa, pastorear o nosso trabalho,
pastorear na igreja. Tem necessidade na igreja, gente? Na nossa congregação, na Igreja Vida tem necessidade? Muitas. Deus te chamou? Você está suprindo essas necessidades? Eu estou me aplicando para suprir a necessidade da congregação que Deus me colocou. Deus não errou, assim como Ele não errou em colocar o Timóteo naquelas circunstâncias, Deus não errou em nos colocar nessa circunstância, com esse povo, nesse lugar, nessa tenda, nesse bairro. Deus nos chamou com uma santa vocação. Se existe uma necessidade no nosso meio, é para nossa vergonha, porque Ele nos chamou. Amém? Tem um sermão musical, não sei quantos já ouviram, chamado Amado Timóteo, do Marcos Telles, que é uma pregação em forma musical, maravilhoso, muito bom, onde ele fala sobre os 2 livros de Timóteo, as 2 cartas de Timóteo, e entre cada sessão da pregação tem uma música temática sobre cada parte. É muito bom. Indico vocês a ouvir. Chama Amado Timóteo. E num desses trechos ele fala: Senhor, uma voz antiga disse: Senhor, se o Senhor trata assim os seus amigos mais próximos, não me admira ter tão poucos. Se Deus chamou Timóteo para essas circunstâncias, porque a gente pode pensar, nossa Deus, mas não tinha uma congregação melhor, mais preparada, mais organizada, porque ele era jovem, inexperiente, tinha que aprender muita coisa, aí tinha que tirar o Paulo agora, depois de 3 anos, tinha que tirar Paulo. Aí a gente pode pensar, nossa Deus, mas o Senhor impôs uma atividade que eu não consigo realizar. Deus está sendo injusto comigo, porque agora Ele está aqui me deixando sofrer com uma coisa que eu não consigo fazer. Então, vamos pensar assim, na dimensão daquilo que Deus está tratando no coração do próprio Timóteo, para que esse Deus cresça no coração dele de uma forma que ele não seja moldado pelas circunstâncias, mas que, apesar das circunstâncias, ele continua respondendo ao Senhor, apesar de si mesmo, para que ele não olhe para Deus e fale, nossa Deus, tinha tanto lugar bom, o Senhor me colocou logo aqui. Não, Deus não é injusto, Deus sabia exatamente o que Ele estava fazendo, e uma obra precisava ser feita no coração dele. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Uma obra precisa ser feita no nosso coração. Amém? Vamos continuar aqui, no versículo 10, 2 Timóteo 1:10. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei que em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da santa teologia que observaste em mim. Aí mais uma vez Paulo está lembrando Timóteo. Fala, Timóteo, se aplique a esse evangelho que você aprendeu de mim. E tem outros momentos aqui que Paulo continua chamando a atenção do Timóteo para que ele vença esses temores do qual ele estava enfrentando. E eu gostaria de chamar ainda a atenção para uma coisa. E para isso a gente precisa ler o versículo 1 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos e arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Paulo acreditava que ele estava vivendo os últimos dias, como nós lemos anteriormente. E nós também acreditamos. Amém? E isso aqui não é um retrato do tempo que nós vivemos? Não é assim? Não é essa a realidade que está sobre nós? Só que a essa responsabilidade nós precisamos responder fielmente ao Senhor. Nós só vamos conseguir responder fielmente ao Senhor se nós entendermos que a nossa vocação como igreja é uma santa vocação. Jamais nós conseguiremos resistir a isso aqui se não for pelo Espírito a nós enviado. O Senhor enviou o seu Espírito para que nós, como igreja, não somente vivamos acuado pela realidade. Não, as coisas é difícil mesmo. Não, ninguém quer. Se ninguém quer, eu quero. Ah, não, ninguém quer ter compromisso. Eu tenho que ter. Ah, não, lá no meu trabalho o pessoal é injusto mesmo. Todo mundo fica falando mal um do outro. Ah, eu não vou falar. Porque eu sou melhor? Não. Porque o Espírito que habita em mim há de me fazer viver essa santa vocação. Jamais conseguiria viver por mim, mas é uma santa vocação. É um santo evangelho que transforma. Timóteo estava experimentando disso. E nós, como igreja, precisamos responder fielmente à sã doutrina, porque assim como não é novo os falsos ensinos, eles não cessarão. Pelo contrário, e a gente vê pela história que ele só tende a se intensificar. Entra ano, sai ano, entra teologia, sai teologia, o povo é criativo, né? O povo criativo agora está subindo um monte, não sei o quê, e aquela coisa, e veste, e chama. O povo é criativo. Falsos ensinos que tentarão subverter a sã doutrina. Mas nós cremos como igreja que a nossa vocação era uma vocação santa. E o Senhor é fiel para sustentar a sua obra. Amém? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 10, para a gente encerrar. Versículo 38. E agora eu gostaria também de que a gente lesse esses versículos e pensasse na realidade que nós vivemos, na realidade do nosso tempo. E tentasse, a exemplo de Timóteo, perseverar na sã doutrina, que a gente tem ouvido insistentemente há muito tempo. Diz assim, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado só com todo esse serviço? Peça-lhe, portanto, que venhas ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém? Tirando Marta e Maria, vamos pensar no princípio que Jesus estava ensinando. Não é essa a realidade que nós vivemos? A realidade de Marta ou Maria? De muita ou pouca inquietação? Muita inquietação. A nossa mente não para. Nós não conseguimos mais concentrar em pequenas coisas, em atividades que exigem pequena atenção. A gente não consegue fazer. Ou é só eu? A gente começa a fazer uma coisa, aí quando vê se já está fazendo outra coisa, fala, por que eu estou fazendo isso aqui? Hoje isso aconteceu comigo, eu estava fazendo uma coisa, aí parei de fazer para fazer outra coisa, aí eu peguei outra coisa, que não era para eu fazer, aí eu fiquei olhando, falei, não acredito. Aí eu peguei, deixei lá, falei, não, vai fazer o que você tem que fazer. E a nossa mente não para, inquieta. E a gente sabe, né, pela quantidade de estímulos, da realidade que a gente vive, essa realidade que é
ultra rápida, a gente está sempre conectado, sempre recebendo, sempre aquela coisa, e a gente não consegue mais descansar a mente, descansar o coração, desfrutar da palavra. Tudo isso que a gente leu aqui só faz sentido se não só entender, mas se descer para o coração. Descer para o coração demora demais, é insistente, a gente tem que ficar ali. É amanhã, fala, nossa Deus, preciso ouvir a tua palavra de novo, porque parece que eu já esqueci o que foi falado ontem. Gente do céu, quantas palavras o Senhor tem nos abençoado aqui, domingo após domingo. Palavras preciosíssimas. Aí a gente esquece. Na segunda-feira, um dia depois, se a gente pedir para falar o texto principal, a gente não consegue falar. Não é uma maldade, mas é a nossa realidade. Assim é o nosso tempo. Nós estamos vivendo nesse momento onde a nossa mente não consegue mais se aplicar a coisas que exigem uma pequena atenção. Essa é a realidade. E Marta estava vivendo isso, essa dificuldade. Só que, você já ouviu isso? A gente já falou muito isso, né? Não, mas Marta é necessária. Não, a gente não fala isso porque a gente fica com dó da Marta. Não, Marta é necessária, porque a gente foi tadinha também, né? O povo folgado está na casa dela. Ninguém ajuda ela. Tadinha da Marta. Mas Jesus não está repreendendo Marta. Jesus não está falando contra a Marta. Ele está falando a favor da Marta. Aí o que Jesus fala? Marta, é hora de trabalhar. É hora de se agitar. O Filho de Deus está na sua casa. Gente, Jesus estava na casa da Marta. E a Marta estava querendo trabalhar. Talvez a intenção dela era a melhor possível, mas não é a hora do trabalho. Era a hora de sentar ali e ficar olhando Jesus falar. E a gente vai perdendo esse prazer em sentar e ouvir Jesus falar. Porque a nossa vida é muito agitada. E a realidade que a gente vive hoje, ela está comprimindo a nossa fé. De tal forma que a gente deixa de ter prazer nas coisas que a gente tinha prazer, a gente deixa de responder como a gente respondia, a gente deixa de orar como a gente orava, a gente deixa de ler como a gente lia, a gente deixa de ligar, de se importar. Porque essa é a realidade que a gente vive. Tem que ser o mais rápido possível, para eu ser o mais beneficiado possível, de forma mais rápida. Tem que ser só para mim, é eu. Aí Paulo estava ensinando para Timóteo, fala, Timóteo, apesar dessa dificuldade que você está enfrentando, da realidade que você está inserida, a sua vocação é santa. Apesar do momento que a gente vive, das dificuldades que a gente enfrenta como congregação e pessoal, a nossa vocação é santa. Apesar de tudo, apesar de ser brasileiro, apesar de qualquer situação, a nossa vocação é santa. Nós não podemos deixar que o espírito do nosso tempo, essa loucura, comprima a nossa fé, a ponto de a gente não conseguir responder ao Senhor fielmente. Amém? Vamos orar? Senhor, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como, Senhor, nós não conseguimos produzir nada de bom capaz de nos transformar, Senhor. Como nós somos limitados. Como, Senhor, a gente se aplica a viver e a fazer tantas coisas, Senhor. Coisas que, às vezes, de fato, de forma prática, nos distancia de quem o Senhor é. Senhor, mas nós cremos que a nossa vocação é santa, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que às vezes nos falta força, falta vontade, às vezes, Senhor, falta fé, às vezes, Senhor, a realidade, as dificuldades que nós enfrentamos, de fato, Senhor, tenta comprimir o nosso coração a ponto de a gente não conseguir responder ao Senhor fielmente. Mas da mesma forma que essas coisas é evidenciado aos nossos corações, nós também cremos, Senhor, que sempre haverá lugar na mesa do Senhor. O perdão sempre estará disponível. A graça estará sempre sobre nós, Senhor. Nós cremos, Jesus, que existe graça, Senhor,
para a gente ir de novo, quantas vezes for necessário, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, de como filhos do Senhor, sabendo, Senhor, da realidade, da vocação a que nos foi confiada, Senhor. Nos dê a graça de responder fielmente a Ti, Senhor. Não a partir de nós, não a partir da nossa força, mas a partir do Senhor. O Senhor, Deus, que coordena essa obra gloriosa, essa obra eterna. Nos dê a graça, Senhor, fortaleça os nossos corações, em nome de Jesus, Senhor, para que a dificuldade que nós vivemos, ou às vezes a realidade que nós estamos inseridos, Senhor, que isso não nos molde, mas que apesar de qualquer realidade, Senhor, através do Teu Espírito, nós sejamos fiéis ao Senhor, que haja, Senhor, no nosso coração sempre um desejo de se render a Ti, Senhor, de voltar ao Senhor e dizer o quanto o Senhor é valioso para nós. O Senhor é valioso para nós, Senhor. Nós não queremos viver a nossa vida de forma ativista, fora de Ti, Senhor, porque essa opção não existe mais para nós. Nós somos filhos. Nós já sabemos, Senhor, que existe uma vida excelente. Nós já sabemos, Senhor, que existe algo além da realidade imposta sobre nós. Nós não acostumamos mais com essa vida, Senhor. Nós não acostumamos com o pecado, porque nós não fomos criados para o pecado, Senhor. A nossa realidade é a realidade de filhos. Uma santa vocação está sobre nós. Uma santa vocação está sobre nós, Senhor. E nós queremos respondê-la, Senhor, mesmo reconhecendo que nós não conseguimos a partir de nós, mas através do Teu Espírito, que está sobre nós, nos conduzindo a uma vida, Senhor, que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida, Senhor, não é a nossa, mas é a vida no qual nós respondemos a Ti fielmente, Senhor. Nos dê a graça de responder ao Senhor na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, na congregação, na cidade, no país. Nos dê a graça como igreja brasileira, Senhor, de responder ao Senhor fielmente a vocação que nos foi entregue, Senhor. De não ser seduzido, Senhor, por falsos ensinos, por falsas doutrinas, Senhor. Ajuda-nos como igreja brasileira, Senhor, a voltar à sã doutrina, a assumir o chamado que o jovem Timóteo assumiu, Senhor. Mesmo tendo que enfrentar as suas dificuldades, Senhor, nos ajude, Senhor, com o exemplo do Timóteo, a assumir o nosso chamado de ser de fato luzeiro para esse país, Senhor. Nós não queremos uma nova estratégia, Senhor. Nós queremos anunciar a Tua palavra, Senhor. Nós queremos anunciar a sã doutrina e nós cremos na suficiência dela, Senhor. Nós não nos devotaremos a outro ensino, Senhor, a não ser o ensino da sã doutrina. Nos dê a graça, Senhor, de nesse ano ainda, Senhor, responder fielmente ao Senhor. No próximo ano, Senhor, nos dê graça, sabedoria como povo do Senhor, de ser de fato uma voz profética, fiel. Que essa seja a nossa canção, Senhor. Que ao lembrar de nós, ao lembrar da igreja evangélica brasileira, Pai, que o testemunho seja uma igreja fiel à Tua palavra, não uma igreja eloquente, não uma igreja influente, mas uma igreja fiel à sã doutrina. Ajuda-nos, Senhor, nos dê a graça de permanecer fiel a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nos alimenta, Senhor, através da Tua palavra. Nos anima, nos fortaleça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.